Bem-vindo a mais um Ainda Não Te Contaram? Deixa que eu conto. Imagina o seguinte: você é o rei de um país europeu. Tem um palácio, tem uma corte, tem um império construído ao longo de séculos. E numa madrugada de novembro, você pega sua família, seus nobres, seus documentos, seus tesouros e foge. Foge para o outro lado do mundo, para uma colônia tropical que a maioria dos europeus considerava um lugar de calor sufocante, mato fechado e gente estranha. E faz isso não porque quer, mas porque não tem escolha. Isso aconteceu de verdade. Em 1807, a família real portuguesa, o príncipe regente, a rainha, os filhos, centenas de nobres, funcionários e criados, embarcou em Lisboa numa frota de navios e cruzou o Atlântico em direção ao Brasil. Era a primeira vez na história que um monarca europeu em exercício deixava o continente europeu para governar a partir de uma colônia. E essa decisão, tomada às pressas em meio ao pânico de uma invasão, mudou para sempre a história do Brasil. Como uma colônia tropical distante, acabou se tornando a sede de um império europeu inteiro, porque milhares de nobres atravessaram o Atlântico às pressas, deixando para trás tudo o que conheciam. E o que esse momento extraordinário tem a ver com o Brasil que existe hoje? É isso que você vai descobrir neste vídeo. Fica comigo até o final, porque tem uma curiosidade sobre o que a família real trouxe nos baús e o que ela esqueceu em Lisboa, que vai te deixar de queixo caído. Vamos lá. Para entender por que a família real portuguesa fugiu para o Brasil, você precisa primeiro entender o que estava acontecendo na Europa no começo do século XIX. E o que estava acontecendo era Napoleão Bonaparte. Napoleão era um general corso que havia subido ao poder na França após a Revolução Francesa e de lá tinha saído conquistando a Europa como se estivesse jogando um videogame no modo fácil. Austerlitz, Jena, Marengo, batalha após batalha, reino após reino, o exército francês martelava os inimigos e Napoleão redesenhava o mapa da Europa. Em 1807, Napoleão controlava ou influenciava diretamente boa parte do continente. A Prússia tinha sido humilhada, a Áustria estava enfraquecida, a Espanha tinha se tornado uma aliada, na prática, uma dependente da França. E Portugal estava numa posição impossível. Por um lado, tinha a aliança mais antiga do mundo com a Inglaterra, um tratado que vinha desde o século XIV e que nunca tinha sido quebrado. Por outro, a França de Napoleão estava pressionando todos os países europeus a aderirem ao bloqueio continental, uma estratégia econômica para isolar e enfraquecer a Inglaterra. A lógica era simples. Se todos os portos da Europa se fechassem para os navios ingleses, a Inglaterra sufocaria economicamente. Portugal, com seus portos atlânticos, era a peça fundamental nesse bloqueio. Napoleão mandou um ultimato: ou Portugal fecha seus portos para a Inglaterra, ou a França invade. E o príncipe regente Dom João, que governava em nome de sua mãe, a rainha D. Maria I, que sofria de problemas mentais graves, ficou preso num dilema que não tinha boa saída. Se fechasse os portos para a Inglaterra, destruía a aliança secular e abria a economia portuguesa para um vácuo enorme. A Inglaterra poderia então atacar as colônias portuguesas, incluindo o Brasil. Se não fechasse, a França invadiria Portugal. Dom João tentou ganhar tempo, tentou negociar, tentou contemporizar. Mas Napoleão não estava para brincadeira. Em outubro de 1807, foi assinado o Tratado de Fontainebleau entre França e Espanha, dividindo Portugal entre os dois países. O general Junot recebeu ordens de cruzar a Espanha e invadir Portugal. No dia 19 de novembro de 1807, as tropas francesas cruzaram a fronteira portuguesa. Dom João tinha dias, talvez horas, para tomar a decisão mais importante de sua vida. E a decisão que tomou era uma que poucos esperavam.
Mas antes de te contar o que foi decidido, você precisa entender o que estava em jogo para Portugal. Porque não era só um país que estava ameaçado, era um império. Vamos pausar um segundo para te dar os números dessa história. Porque os dados aqui são tão impressionantes quanto a narrativa. No dia 29 de novembro de 1807, 10 dias depois das tropas de Junot cruzarem a fronteira, a família real portuguesa embarcou em Lisboa. A frota era enorme, entre 30 e 40 navios. Alguns eram navios de guerra, outros eram embarcações comerciais adaptadas para o transporte de pessoas. E as pessoas eram muitas. Estima-se que entre 10 mil e 15 mil pessoas embarcaram naqueles dias caóticos de novembro. Alguns historiadores chegam a falar em mais de 20 mil, incluindo as pessoas que fugiram em embarcações menores ou que se juntaram à frota ao longo do caminho. Pensa bem, uma cidade inteira cruzando o oceano. Quem eram essas pessoas? No núcleo da frota estava a família real, o príncipe regente D. João, futuro D. João VI. Sua esposa, a princesa Carlota Joaquina, filha do rei espanhol. Sua mãe, a rainha D. Maria Primno, a Maria Louca, como ficou conhecida, que já estava completamente fora da realidade, com episódios de gritos e delírios que assustavam quem estava por perto. Os filhos do casal, incluindo o jovem Pedro, que décadas depois seria o primeiro imperador do Brasil. Em volta da família real, ministros, secretários, conselheiros, juízes, militares, padres, médicos, cozinheiros, criados, escravizados, artesãos, comerciantes, financistas. Era a estrutura inteira do Estado português sendo transplantada para o outro lado do mundo. E o que eles levaram? A lista é impressionante. O tesouro real, moedas, joias, objetos de ouro e prata, acumulados por séculos. A Biblioteca Real, dezenas de milhares de livros e manuscritos que formavam uma das maiores coleções literárias da Europa. Arquivos do Estado, documentos, cartas, tratados, mapas, obras de arte, pinturas, esculturas, tapeçarias. E, claro, os pertences pessoais de milhares de pessoas que não sabiam se voltariam algum dia. O Rio de Janeiro, destino da frota, tinha na época uma população de algo em torno de 50 a 60 mil pessoas. A chegada de 10 a 15 mil pessoas de uma vez, incluindo a corte inteira de um império europeu, foi um choque sem precedentes para a cidade colonial. Imagina! É como se hoje chegasse a uma cidade brasileira de médio porte uma delegação de uma potência estrangeira que incluía o governo inteiro, o Banco Central, todos os ministérios, as universidades e os museus, tudo ao mesmo tempo. O Rio nunca mais seria o mesmo. Mas antes de falar do que aconteceu depois que eles chegaram, precisamos falar da viagem em si. Porque atravessar o Atlântico em 1807 não era nada parecido com pegar um avião hoje. Imagina essa cena. É o final de novembro de 1807. O céu sobre Lisboa está cinzento. As ruas da cidade estão agitadas. Soldados franceses estão chegando e quem tem dinheiro e posição está desesperado para embarcar. No porto de Lisboa, dezenas de navios tentam se organizar num caos total. Pessoas carregam baús, caixotes, gaiolas com pássaros, colchões enrolados, gritos, choro, correria. Alguns nobres estão tão apressados que embarcam com roupas do dia a dia, sem tempo de pegar tudo o que precisariam. A frota parte na manhã do dia 29 de novembro. Conta a lenda que as tropas do general Junot chegaram a Lisboa poucas horas depois. D. João teria escapado por uma margem curtíssima. A travessia do Atlântico, em navios à vela do início do século XIX, durava em média 6 a 8 semanas. Dependendo dos ventos, poderia ser mais, às vezes muito mais. As condições eram duras, os navios estavam superlotados. O calor ia aumentando conforme a frota descia em direção aos trópicos.
A comida fresca acabava rápido, substituída por conservas e biscoitos duros, que ficavam cheios de insetos. A água doce era racionada. E aí tinha o problema das doenças. Naquela frota apertada, com pessoas vindas de condições muito diferentes de higiene, várias doenças começaram a circular. Piolhos eram onipresentes. A disenteria atacou muitos passageiros. Conta a história que até membros da família real ficaram doentes durante a travessia. E depois havia as tempestades. Uma grande tempestade atingiu a frota logo no início da viagem, dispersando os navios. Alguns ficaram danificados. A família real e diferentes grupos de nobres se separaram, seguindo rotas diferentes. De João acabou fazendo uma parada estratégica em Salvador, na Bahia, antes de seguir para o Rio. A chegada à Bahia, em janeiro de 1808, foi o primeiro contato da família real com o Brasil. E foi um choque. O Rio de Janeiro, destino final, era uma cidade colonial de padrões bem diferentes de Lisboa. Lisboa era uma cidade europeia antiga, com palácios, igrejas majestosas, praças, ruas de pedra. Tinha sido destruída pelo terremoto de 1755 e reconstruída pelo Marquês de Pombal, com um planejamento urbano para a época avançado. O Rio era outra coisa. Imagine uma cidade espalhada às margens de uma baía deslumbrante, cercada de montanhas cobertas de floresta tropical. Bonita, sem dúvida, mas com ruas estreitas de terra batida, sem saneamento, sem iluminação, com casas simples e um clima de calor e umidade que os europeus achavam simplesmente insuportável. Os nobres portugueses chegaram ao Rio de Janeiro olhando para aquela cidade com uma mistura de fascínio pela natureza exuberante e horror pelas condições urbanas. E aí começou um problema imediato. Onde colocar todo mundo? O Brasil de 1808 era uma colônia. E colônia, naquela época, significava uma coisa bem específica. Um lugar que existe para servir a metrópole. O Brasil produzia açúcar, algodão, tabaco, ouro e mandava para Portugal. Em troca, recebia manufaturados europeus. A ideia de que o Brasil pudesse ter uma identidade econômica própria, com indústrias, instituições, comércio livre, era praticamente proibida. Era proibido, por exemplo, ter tipografias no Brasil. Proibido criar universidades. Proibido manter relações comerciais diretas com outros países sem passar pela metrópole portuguesa. O Brasil era, intencionalmente, mantido numa posição de dependência. E então, do dia para a noite, a metrópole chegou. A primeira medida de D. João no Brasil, tomada antes mesmo de chegar ao Rio, ainda em Salvador, foi uma das mais importantes da história econômica do país. Em 28 de janeiro de 1808, o príncipe regente assinou a abertura dos portos às nações amigas. O que isso significava? Que o Brasil podia agora fazer comércio diretamente com outros países sem a intermediação de Lisboa, especialmente com a Inglaterra, que era, claro, a principal nação amiga em questão. Para o Brasil colonial, isso foi uma revolução. Os portos do Rio, de Salvador, de Recife, abertos para navios ingleses, franceses, americanos, holandeses, produtos estrangeiros chegando diretamente, produtos brasileiros podendo ser exportados diretamente. Uma economia que tinha funcionado em circuito fechado durante 3 séculos, de repente se abriu para o mundo. Mas a abertura dos portos foi só o começo. D. João trouxe a Biblioteca Real para o Brasil. O núcleo do que seria hoje a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma das maiores da América Latina. Abriu o Jardim Botânico, que existe até hoje como um dos mais ricos do mundo. Criou o Banco do Brasil, a primeira instituição bancária do país. Fundou a Imprensa Régia, e com ela, a primeira imprensa oficial do Brasil, que passou a publicar o primeiro jornal impresso da colônia, a Gazeta do Rio de Janeiro.
Criou também academias militares, escolas de medicina, academias de belas artes. Em poucos anos, o Rio de Janeiro passou de uma cidade colonial moderada para um centro de poder com ambições de capital imperial. As mudanças no cotidiano eram visíveis. Teatros foram construídos, porque a corte precisava de entretenimento. Lojas europeias se instalaram, porque os nobres queriam produtos que estavam acostumados a consumir em Lisboa. Palácios foram adaptados ou construídos. O porto se modernizou e a população cresceu rapidamente. O Rio, que tinha talvez 60 mil habitantes em 1808, chegaria a mais de 100 mil poucos anos depois. Mas nem tudo era progresso e festa. Havia tensões profundas nessa transformação. Os moradores do Rio, que tinham suas casas requisitadas para acomodar a corte, havia famílias que chegaram para casa e encontraram um papel na porta dizendo PR, Príncipe Real, e tiveram que desocupar o imóvel em horas. O povo chamava essas iniciais de ponha-se na rua. E a estrutura colonial continuava, a escravidão continuava, as desigualdades continuavam. A presença da corte trouxe modernidade para os de cima, mas para os de baixo, o dia a dia de exploração e violência não mudou. Essa tensão entre a modernidade da corte e a realidade colonial brutal é um aspecto que a história oficial frequentemente suaviza. Agora vamos contar essa história em ordem com os momentos que definiram esse período extraordinário. O Ultimato de Napoleão, 1806-1807. Por 2 anos, Napoleão foi aumentando a pressão sobre Portugal. Em 1806, criou o bloqueio continental. Em 1807, deu o ultimato final. Feche os portos para a Inglaterra ou sofra as consequências. D. João, numa manobra diplomática desesperada, tentou contemporizar. Declarou publicamente que aderia ao bloqueio enquanto secretamente mantinha negociações com os ingleses. Mas Napoleão não estava para meias medidas. A invasão francesa e a decisão de partir, novembro de 1807, com as tropas de Junot marchando em direção a Lisboa, D. João finalmente tomou a decisão que alguns conselheiros já defendiam há anos: transferir a corte para o Brasil. Foi uma decisão que chocou a Europa. Um monarca europeu abandonando seu reino? Isso não tinha precedente, mas também havia uma lógica clara. O Brasil era imenso, rico, protegido por oceanos e com o apoio da marinha inglesa. Portugal poderia ser tomado, mas o império poderia sobreviver. A partida caótica de Lisboa, 29 de novembro de 1807. A partida foi um espetáculo de caos organizado. Nobres correndo para embarcar, baús sendo atirados nos navios, pessoas separadas de familiares. A rainha D. Maria Pri sendo carregada para o navio em seu estado de confusão mental, gritando coisas que ninguém entendia. A frota partiu com o vento soprando a favor e com uma escolta de navios ingleses que garantiu proteção contra possíveis ataques franceses. A chegada ao Brasil, janeiro-março de 1808, D. João chegou primeiro à Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808. Foi recebido com festa. Assinou ali mesmo a abertura dos portos. Depois, seguiu para o Rio de Janeiro, onde chegou em março. A recepção foi grandiosa. Foguetes, músicas, multidões nas ruas. O Rio nunca tinha visto nada parecido. A transformação do Rio, 1808-1815. Durante os primeiros anos, D. João trabalhou para transformar o Rio de Janeiro numa capital digna de um império europeu. Foram criadas dezenas de instituições, construídos ou adaptados palácios, instaladas bibliotecas e academias. A cidade cresceu, modernizou-se, ganhou um novo dinamismo, mas também ficou mais cara, mais congestionada e mais desigual. A elevação do Brasil a Reino Unido, 1815. Em 1815, com a derrota de Napoleão e a reorganização política da Europa, D. João tomou uma decisão surpreendente.
Em vez de simplesmente voltar para Portugal, elevou o Brasil ao status de Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Brasil deixava de ser colônia. Na teoria, pelo menos, passava a ser parte igual do reino, junto com Portugal e a ilha de Algarves. Foi uma mudança simbólica enorme e preparou o terreno para algo ainda maior: o retorno de D. João e a semente da independência, 1821-1822. Em 1821, pressionado pelos acontecimentos políticos em Portugal, onde uma revolução liberal exigia sua volta, D. João VI finalmente retornou à Europa, levando consigo boa parte da corte. Mas deixou seu filho Pedro no Brasil como príncipe regente. E Pedro, poucos meses depois, ficou famoso por se recusar a voltar para Portugal quando as cortes portuguesas o exigiram. Em setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, declarou a independência do Brasil. O que tinha começado como uma fuga de Napoleão em 1807, acabou, 15 anos depois, criando um país independente. A presença da família real no Brasil não foi apenas política e econômica, foi também uma transformação cultural profunda. Antes de 1808, o Brasil não tinha teatros formais, não tinha academias de belas artes, não tinha imprensa, não tinha universidades. Era uma colônia que produzia matéria-prima, não um centro cultural. A chegada da corte mudou isso de maneira acelerada. O Teatro Real de São João foi fundado em 1813, o que seria o Teatro Municipal do Rio de Janeiro de hoje. Nele, óperas europeias eram apresentadas, músicos e cantores vindos da Europa se apresentavam, e a elite carioca aprendia a frequentar espetáculos como faziam os nobres em Lisboa ou Paris. A missão artística francesa chegou em 1816. Um grupo de artistas e arquitetos franceses contratados por D. João para ajudar a modernizar o Rio e criar uma academia de belas artes. Era uma ironia histórica. Logo depois de fugir da França napoleônica, D. João contratava artistas franceses para embelezar sua nova capital. E tem uma curiosidade fascinante sobre essa missão artística. O pintor Jean-Baptiste Debré veio com esse grupo e ficou no Brasil por 15 anos. Ele registrou em centenas de aquarelas e pinturas o cotidiano do Rio de Janeiro. A corte, os mercados, os escravizados, as festas populares, os tipos sociais. Seu trabalho é hoje um dos documentos mais preciosos da história cultural brasileira. Sem a chegada da família real, Debré provavelmente nunca teria pisado no Brasil. E o Jardim Botânico? D. João fundou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1808, inicialmente para testar o cultivo de especiarias vindas das Índias. Mas rapidamente se tornou um espaço de pesquisa científica e de beleza pública. Até hoje, é um dos jardins botânicos mais ricos do mundo, com plantas de todas as partes do globo. A Biblioteca Real, trazida nos navios de Lisboa, foi aberta ao público em 1814. A primeira biblioteca pública do Brasil. Era um gesto simbólico importante. O saber, que na colônia estava restrito a poucos, passava a ser, em princípio, acessível. Havia também as mudanças nos costumes. A presença da corte introduziu no Rio uma etiqueta europeia que chocou tanto os brasileiros nativos quanto os próprios europeus. Filas para audiências com o príncipe, trajes formais obrigatórios em certos eventos, regras de protocolo que pareciam absurdas num clima tropical de 40 graus. Conta a história que D. João tinha o hábito peculiar de carregar galinhas assadas nos bolsos do casaco para comer a qualquer momento, um hábito que causava espanto e risos disfarçados nos círculos da corte. O monarca mais poderoso das Américas comendo frango frio com a mão entre reuniões de Estado. Esse tipo de detalhe humano nos lembra que, por trás dos grandes eventos históricos, havia pessoas reais, com manias, medos, desejos e contradições. Agora é hora das curiosidades. E olha,
Essa história tem detalhes tão extraordinários que parecem invenção. Curiosidade 1. A rainha louca que cruzou o oceano. A rainha de Maria I, que deu nome ao bairro carioca de Santa Cruz, onde ficava uma de suas residências, já estava completamente fora da realidade quando embarcou para o Brasil. Sofria de uma doença mental que provavelmente era esquizofrenia ou transtorno bipolar severo e vivia em delírio praticamente constante. Durante a viagem, seus gritos podiam ser ouvidos nos navios próximos. Quando chegou ao Brasil, precisou de cuidados constantes. Viveu no Rio até sua morte, em 1816, sem nunca compreender plenamente onde estava. É uma das histórias mais trágicas desse período. A rainha que dá nome ao reino nunca soube que estava governando do outro lado do mundo. Curiosidade 2. O que foi esquecido em Lisboa? Na pressa da partida, muitas coisas importantes ficaram para trás. Documentos de Estado foram deixados nos palácios. Móveis valiosos não foram embarcados. Algumas obras de arte que deveriam partir ficaram. Mas o mais simbólico do que ficou foi a própria capital. Lisboa, construída ao longo de séculos como o coração do Império Português, foi entregue sem luta às tropas francesas. Os soldados de Junot entraram na cidade vazia de seu governo. Os palácios reais estavam abertos, parte dos tesouros ainda lá. Os franceses ficaram espantados. Tinham conquistado uma capital que havia sido abandonada. Curiosidade 3. As pimenteiras do Jardim Botânico. Quando D. João fundou o Jardim Botânico em 1808, uma das primeiras plantas cultivadas foram pimenteiras da espécie Piper nigrum, trazidas da Índia. Portugal queria quebrar o monopólio inglês sobre a pimenta do reino, cultivando-a em solo brasileiro. O projeto não deu muito certo comercialmente, mas as pimenteiras ficaram. E até hoje existem exemplares centenários no Jardim Botânico do Rio, testemunhas vivas daquele projeto imperial do início do século XIX. Curiosidade 4. O PR nas portas. Ponha-se na rua à corte, chegou ao Rio e precisou de espaço. A solução foi simples e brutal. Funcionários reais iam até as casas dos moradores, colavam uma etiqueta com as iniciais PR, Príncipe Real, na porta, e a família tinha que sair, sem aviso prévio, sem indenização, sem prazo. A iniciativa do monarca prevalecia sobre qualquer direito de propriedade. Os cariocas, com o humor que até hoje os define, passaram a ler o PR não como Príncipe Real, mas como Ponha-se na rua. O episódio revela um paradoxo do período. A modernização que a corte trouxe conviveu com um autoritarismo cotidiano que tornava a vida da população comum bastante difícil. Curiosidade 5. A primeira vez que um europeu viu o Corcovado com a família real no Rio, a cidade se tornou destino de exploradores e naturalistas europeus que queriam conhecer a natureza brasileira. Alexander von Humboldt, o grande naturalista alemão, visitou o Rio nesse período. Vários botânicos e zoólogos europeus cruzaram as florestas ao redor da cidade, e foi nesse período que o Morro do Corcovado começou a atrair atenção como mirador. D. João mandou abrir uma trilha até o topo em 1824, décadas antes do Cristo Redentor, que só seria construído em 1931. Curiosidade 6. Carlota Joaquina odiava o Brasil. A princesa Carlota Joaquina, esposa de D. João, nunca escondeu que odiava o Brasil. Achava o calor insuportável, a cidade feia e a sociedade colonial entediante. Ela e D. João tinham uma relação conjugal péssima. Dormiam separados, tinham temperamentos opostos e raramente apareciam juntos em público. Quando João finalmente retornou para Portugal em 1821. Carlota foi uma das primeiras a embarcar. Conta a lenda que, ao pisar de novo em solo europeu, ela parou, arrancou os sapatos e sacudiu para tirar a areia brasileira. Queria deixar para trás qualquer traço do Brasil. A ironia, seu filho Pedro ficou,
declarou a independência e se tornou o primeiro imperador do Brasil. Uma nação que ela desprezava acabou se tornando parte permanente de seu legado familiar. Curiosidade 7. O Banco do Brasil quase não durou. Dom João criou o Banco do Brasil em 1808, a primeira instituição bancária do país. Mas quando ele retornou para Portugal em 1821, levou consigo boa parte do ouro que estava nos cofres do banco, o lastro que garantia o valor do dinheiro. O Banco do Brasil ficou praticamente vazio e entrou em colapso logo depois. Teve que ser recriado décadas depois. A instituição que existe hoje com esse nome é tecnicamente uma recriação posterior, não a continuação direta do banco fundado por D. João. Agora que você conhece a história, vale a pena olhar para ela com um pouco mais de profundidade. Porque, como toda grande história, esta também tem camadas que a narrativa heróica costuma esconder. Mito 1. D. João foi um covarde que fugiu. Por muito tempo, a historiografia portuguesa e brasileira tratou a transferência da corte como um ato de covardia. D. João abandonou Portugal nas mãos dos franceses. Mas historiadores modernos tendem a ver de forma diferente. A decisão de Dom João pode ser interpretada como uma manobra estratégica brilhante. Em vez de ficar em Lisboa e ser capturado ou deposto, como aconteceu com os reis da Espanha, que foram presos por Napoleão e obrigados a abdicar, Dom João preservou a linha dinástica, manteve o controle sobre a maior e mais rica colônia portuguesa e garantiu que o império sobrevivesse. Portugal foi ocupado pelos franceses, mas o Império Português sobreviveu. E quando Napoleão caiu, Portugal se reconstruiu. Alguns argumentam que foi exatamente porque Dom João manteve o núcleo do poder intacto no Brasil que isso foi possível. Mito 2. A abertura dos portos foi um gesto de generosidade. A abertura dos portos em 1808 é frequentemente apresentada como uma decisão progressista e benevolente de Dom João. Mas há um contexto importante. A abertura foi, em boa medida, uma imposição da Inglaterra. Como preço pelo apoio inglês, a transferência da corte, com navios de guerra que escoltaram a frota, Portugal concordou em conceder privilégios comerciais à Inglaterra. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 formalizou esses privilégios. Produtos ingleses entravam no Brasil com tarifas menores do que produtos portugueses. O Brasil abriu seu mercado, mas principalmente para beneficiar a Inglaterra. Isso teve consequências de longo prazo. Manufaturados ingleses baratos inundaram o Brasil, impedindo o desenvolvimento de uma indústria local. A dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra se transferiu, de certa forma, para o Brasil recém-aberto. Mito 3. A vinda da corte foi boa para todos os brasileiros. O período joanino é frequentemente descrito como um tempo de modernização e progresso para o Brasil, e em muitos aspectos foi. Mas é preciso lembrar para quem esse progresso chegou. As instituições criadas, biblioteca, teatro, academia de belas artes, eram acessíveis a uma pequena elite letrada. A maioria da população brasileira, escravizados, índios, pobres, livres, não experimentou nenhuma melhora significativa em sua condição. A escravidão não apenas continuou como se intensificou durante o período joanino. Com o crescimento econômico do Rio e do Brasil, a demanda por trabalho escravizado aumentou. Mais africanos eram trazidos ao Brasil do que antes. Historiadores como Mary Karachi e Leila Mezan Algrante documentaram em detalhe como o Rio de Janeiro do período joanino era, ao mesmo tempo, uma cidade que sonhava ser Paris e uma cidade onde a violência e a exploração da escravidão estavam presentes em cada esquina. O debate sobre a identidade nacional, a chegada da família real ao Brasil, colocou o país numa posição contraditória. Por um lado, o Brasil ganhava status, instituições, reconhecimento internacional. Por outro, estava agora definitivamente subordinado à presença física da monarquia europeia. O paradoxo
é que a presença da corte acelerou tanto o desenvolvimento quanto o desejo de independência. Quanto mais o Brasil crescia e se modernizava, mais suas elites percebiam que não precisavam de Portugal para se governar. E quando João finalmente voltou, em 1821, levando consigo parte dos recursos do país, o ressentimento que ficou foi o combustível que alimentou a independência no ano seguinte. A fuga de Napoleão plantou, sem querer, a semente do Brasil independente. Então voltamos à pergunta do início. Como uma colônia tropical distante acabou se tornando a sede de um império europeu inteiro? A resposta é: por acidente, por medo, por necessidade. D. João não veio ao Brasil porque queria. Veio porque Napoleão não deixou alternativa. E quando chegou, encontrou um lugar que, apesar de todas as suas limitações coloniais, tinha uma escala, uma riqueza e uma vitalidade que surpreendeu até ele. E o Brasil que Dom João encontrou não era o mesmo Brasil que ele deixaria para trás. Durante 13 anos, o Rio de Janeiro foi a capital de um império. A cidade cresceu, ganhou instituições, abriu suas portas para o mundo. O Brasil deixou de ser uma colônia fechada para se tornar um território com ambições maiores. Quando D. João partiu em 1821, o Brasil que ficou era diferente do que tinha chegado em 1808. Tinha uma biblioteca nacional, tinha um jardim botânico, tinha um banco, uma imprensa, academias, teatros. Tinha uma elite que havia provado o sabor da autonomia e não estava disposta a abrir mão dela. E tinha um príncipe jovem, Pedro, que ficou para trás e que, um ano depois, em setembro de 1822, declararia a independência às margens do riacho Ipiranga. Pensa bem, sem Napoleão, D. João não fugiria para o Brasil. Sem D. João no Brasil, o Rio não teria se desenvolvido tão rapidamente. Sem esse desenvolvimento, talvez a independência tivesse demorado muito mais. A fuga de uma família real acabou criando uma nação. E o Brasil que você conhece hoje, com suas fronteiras, sua língua, sua identidade, foi moldado, em parte, por aquela madrugada caótica de novembro de 1807, quando uma frota de 30 a 40 navios partiu de Lisboa, carregando uma corte inteira rumo ao desconhecido. Imagina o mapa do Brasil hoje, aquele contorno enorme, aquela nação continental. Ela poderia ter sido diferente, poderia ter demorado mais para existir, poderia ter se fragmentado em vários países menores, como aconteceu com a América Espanhola. Mas não foi isso que aconteceu. E parte do motivo está naquele momento singular em que uma metrópole europeia decidiu, por medo, por necessidade, por acidente, virar o mundo de cabeça para baixo e governar do outro lado do Atlântico. Se esse vídeo te surpreendeu, te fez ver o Brasil de um ângulo diferente ou te ensinou algo que você não sabia, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. Inscreve-se também no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual episódio da história do Brasil você quer ver aqui? A Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a construção de Brasília? Conta para mim nos comentários. Cada sugestão me ajuda a escolher os próximos temas. Até a próxima.